Você já se perguntou como seria enfrentar uma catástrofe tão grande que mudaria o mundo inteiro? Imagine ser escolhido para salvar a humanidade, tendo que confiar completamente em uma promessa divina, enquanto todos ao seu redor duvidam de suas ações. Esta é a história de Noé, o homem que construiu uma arca gigantesca para enfrentar um dilúvio devastador que prometia arrasar a terra. Como Noé teve coragem de construir uma arca em meio às risadas e dúvidas das pessoas ao seu redor? O que ele sentiu ao ver as águas subindo, sabendo que só ele e sua família sobreviveriam? E quais foram as lições duradouras que suas escolhas deixaram para as gerações futuras? Prepare-se para embarcar nesta jornada épica de fé, sobrevivência e renascimento para descobrir como um homem se tornou a origem de um novo mundo. Num tempo em que a humanidade se desviava cada vez mais de sua essência, em que a discórdia e a desordem se espalhava como um véu sombrio sobre a terra, Noé, um homem de fé inabalável, caminhava na contramão do mundo. Ele era conhecido por sua integridade e retidão, uma luz solitária em meio à escuridão moral que consumia sua geração. Enquanto outros se perdiam em seus caminhos tortuosos, Noé mantinha-se firme, ancorado em suas crenças e práticas justas. Certo dia, num momento de profunda conexão espiritual, Noé sentiu a presença divina de uma forma que poucos antes dele haviam experimentado. O céu, que muitos viam apenas como um manto azul ou um teto de tempestades, abriu-se como um palco para o chamado de Deus. Não era um murmúrio nem uma visão distante, mas uma voz clara e poderosa que reverberava não apenas ao redor, mas dentro de Noé. Deus lhe entregava uma missão de proporções épicas, um desafio que testaria não só sua fé, mas também sua vontade de se opor ao mundo inteiro. Construa uma arca, disse a voz, tão firme quanto a terra sob seus pés, pois um dilúvio varrerá a maldade da terra. O projeto era imenso, a tarefa sobrenatural, mas a convicção no coração de Noé era ainda maior. Apesar do absurdo aos olhos de todos, ele escolheu obedecer, preparando-se para uma obra que seria lembrada através dos séculos. Com o coração pulsando a promessa de uma nova esperança, Noé começou a planejar. Seria necessário enfrentar zombarias, superar dúvidas e reunir materiais. Cada prego, cada tábua seria um testemunho de sua fidelidade. E assim, contra todas as expectativas, a construção da arca começou. Noé enfrentava um mar de dúvidas e descrença que se estendia por todo o horizonte de sua comunidade. A cada batida do martelo, a cada tábua posicionada, as vozes ao redor cresciam em volume e zombaria. Um dilúvio, Noé? Aqui, onde o sol brilha impiedosamente sobre nossas cabeças? As palavras de deboche eram como pedras lançadas em sua direção. Mas Noé, com a visão de um futuro determinado por Deus, seguia inabalável. Os dias transformaram-se em semanas, e as semanas em meses, enquanto Noé construía a arca sob o olhar cético de seus vizinhos. Suas mãos, antes dedicadas a tarefas simples do cotidiano, agora moviam-se com a precisão e o propósito de quem tinha uma missão divina a cumprir. A arca, uma gigante de madeira, começava a tomar forma, erguendo-se não apenas como uma estrutura física, mas como um símbolo de fé e determinação. Esse ato de fé não era um caminho solitário apenas para Noé. Sua família, embora inicialmente hesitante, começou a compartilhar de sua visão e a ajudar na obra. Sua esposa, seus filhos e noras transformaram-se em pilares de apoio e trabalho, tecendo juntos a rede que sustentaria a vida durante a catástrofe que estava por vir. À medida que a estrutura crescia, a curiosidade de alguns também aumentava.
Como pode um homem dedicar-se tanto a uma causa sem prova alguma de que ocorrerá? Questionaram-se eles. Enquanto isso, Noé continuava, sabendo que cada martelada era um passo mais perto do cumprimento da promessa divina. Conforme a arca de Noé se aproximava de sua forma completa, uma construção imponente que se destacava sob o céu em constante mudança, um evento notável ocorria. De todas as partes do mundo, animais começaram uma caminhada em direção ao santuário de madeira. Parecia que uma força invisível os conduzia, um chamado que ecoava por todo o mundo, reunindo as espécies em um propósito comum. Os animais vinham em pares, grandes e pequenos, ferozes e mansos, cada um movendo-se em uma dança sincronizada rumo à arca. Noé, com uma mistura de admiração e humildade, observava esse encontro do reino animal se formando diante de seus olhos. Ele e sua família assistiam em silêncio, enquanto leões caminhavam lado a lado com cordeiros, elefantes ao lado de antílopes, uma demonstração de paz e harmonia que só poderia ser obra do divino. Esse milagre não apenas reafirmava a fé de Noé na missão que lhe fora confiada, mas também servia como um sinal para todos os que duvidavam de sua sanidade. Aqueles que antes riam agora paravam para ponderar, seus corações inquietos pela cena diante deles. Talvez haja verdade nas palavras deste homem, sussurravam entre si, enquanto a dúvida começava a se instalar em suas certezas. Enquanto os últimos animais encontravam seu lugar na arca, Noé e sua família realizavam os preparativos finais. Era um período de expectativa, um intervalo na frenética sequência de tarefas, onde cada suprimento era verificado e cada compartimento cuidadosamente arranjado. A arca estava quase concluída, e o céu já mostrava sinais de transformação, anunciando o dilúvio que logo mudaria o mundo. A comunidade ao redor, antes cética e zombeteira, agora observava com uma mistura de medo e fascínio. As nuvens no horizonte, antes quase inexistentes, começavam a se aglomerar com uma urgência palpável, tingidas de um cinza escuro que prometia mais do que uma simples tempestade. Noé, vendo os sinais se alinharem como previsto, sabia que o momento de fechar a arca se aproximava. Com o coração apreensivo, porém firme, Noé chamou sua família para os últimos instantes antes de deixarem a terra firme. Juntos, observavam o céu, cada um refletindo sobre a magnitude do que se aproximava. Faltavam palavras para expressar o turbilhão de sentimentos ao se verem no centro de um novo começo, selecionados para serem os guardiões da continuação da vida. Conforme as primeiras gotas de chuva começaram a cair, leves inicialmente, depois cada vez mais densas e determinadas, Noé selou a entrada da arca. Dentro, a luz era suave, passando pelas frestas da madeira, enquanto sons de animais se misturavam ao ritmo crescente da chuva. Eles estavam isolados do mundo exterior, mas unidos em seu propósito e fé. O dilúvio começava, e com ele, um novo capítulo na saga da humanidade, levando Noé e sua família a uma jornada de sobrevivência e renovação. À medida que a arca balançava suavemente sobre as águas, cada vez mais agitadas, a realidade do dilúvio se firmava sobre todos a bordo. Noé, embora firmado em sua fé, não podia deixar de sentir o peso da responsabilidade que carregava. A chuva batia no teto da arca como milhares de dedos tamborilando, um lembrete constante da tempestade que se desenrolava lá fora. Dentro da arca, a vida seguia um ritmo próprio. Os animais, agrupados em seus espaços, adaptavam-se ao ambiente singular, enquanto Noé e sua família cuidavam de suas necessidades. Distribuíam comida, limpavam os recintos e mantinham a ordem, garantindo o bem-estar de cada criatura. Era uma tarefa árdua, mas que trazia consigo uma sensação de propósito
e união. Os dias tornaram-se iguais, marcados apenas pela alternância entre o trabalho e breves momentos de descanso. Noé, observando pela pequena janela da arca, via apenas água, um vasto e interminável mar que tinha engolido o mundo que conheciam. Apesar do isolamento, a presença de Deus era palpável, guiando-os através das águas turbulentas. Com o passar do tempo, a arca se transformou em um pequeno universo de vida no meio do caos. A interação entre as espécies, algumas das quais nunca teriam se encontrado em outras circunstâncias, oferecia lições diárias de cooperação e coexistência. Noé, refletindo sobre essas interações, encontrava pequenos sinais de esperança e renovação, uma promessa silenciosa de que a vida persistiria. Os dias na arca se estendiam, cada um marcado pelo constante som da chuva contra a madeira robusta que os protegia. Noé, cada vez mais reflexivo, sentia-se como um vigia do velho mundo, mantendo a promessa de renovação em suas mãos firmes. A ansiedade pelo fim do dilúvio crescia, mas com ela uma paciência forjada na fé inquebrantável de que cada momento tinha seu propósito divino. Após muitos dias de isolamento, o ritmo da chuva começou a diminuir, sinalizando uma mudança iminente. As águas, embora ainda vastas e profundas, perderam sua fúria, movendo-se agora com uma calmaria que sugeria que as tempestades tinham acabado. Noé, sentindo este sutil sinal de esperança, decidiu que era hora de testar as águas. Preparando-se para um dos momentos mais simbólicos de sua jornada, ele pegou uma das pombas que estavam na arca e, com uma oração silenciosa, soltou-a pela abertura da arca, enviando-a em busca de terra. A família de Noé e sua família se reuniram, todos com os olhos fixos no voo da pomba, como se, pela intensidade de sua esperança, pudessem visualizar o sucesso da missão. A espera pelo retorno da pomba era um teste de nervos e fé, um momento suspenso no tempo onde cada segundo parecia estender-se infinitamente. Finalmente, após horas que pareceram dias, a pomba retornou, trazendo no bico um pequeno, mas significativo ramo de oliveira. Este sinal de terra seca e renovação da vida revigorou todos a bordo da arca. Noé reconhecia que esse era apenas o início de algo ainda maior. A viagem ainda estava longe de acabar, e o próximo passo seria esperar o momento certo para as águas baixarem completamente, desvendando o cenário para a próxima etapa da criação. Os dias que se seguiram foram marcados por uma expectativa crescente. Noé, utilizando a sabedoria que a longa espera lhe concedera, decidiu enviar a pomba mais uma vez, esperando que desta vez ela não retornasse, sinal de que as águas haviam recuado o suficiente para revelar a terra. Todos esperavam, com os corações oscilando entre alívio e ansiedade, pelo sinal claro de que era seguro sair da arca. Enquanto esperavam, a vida dentro da arca adaptava-se a uma nova normalidade. Os animais, sentindo talvez a mudança iminente, comportavam-se com uma calma inusitada. As rotinas diárias de cuidado e manutenção continuavam, mas agora havia um novo ritmo, um fluxo que parecia alinhado com o recuo gradual das águas lá fora. Finalmente o dia chegou quando a pomba não retornou. Noé e sua família receberam este sinal com uma mistura de alegria e reverência. Era o momento pelo qual haviam orado e trabalhado arduamente. Prepararam-se então para o próximo grande passo, a abertura da arca e o retorno a um mundo totalmente transformado, um mundo que eles teriam que reconstruir a partir do zero. Aproximava-se o momento de desembarcar, de pisar novamente em terra firme e de enfrentar os desafios de um novo começo. Quando finalmente chegou o momento de abrir a arca,
Noé e sua família enfrentaram um mundo que era ao mesmo tempo familiar e estranhamente novo. As águas haviam recuado, revelando uma terra nua e maleável, pronta para ser reinventada. Com os pés firmes sobre o solo ainda úmido, eles sentiram uma mistura de alegria e responsabilidade, cientes do papel crucial que desempenhariam na reconstrução do mundo. A visão diante deles era desoladora, mas também cheia de possibilidades. Montanhas e vales que antes abrigavam cidades e florestas, agora eram terras virgens, esperando para serem cultivadas e repovoadas. Noé, sempre guiado por sua fé inabalável, tomou a liderança, instruindo sua família nas primeiras tarefas de reconstrução. Era essencial estabelecer abrigos temporários, coletar recursos disponíveis e planejar o cultivo de alimentos, fundamentais para garantir a sobrevivência e prosperidade futuras. Enquanto trabalhavam, Noé refletia sobre as lições aprendidas durante o dilúvio. A destruição trazia consigo a chance de recomeço, de construir uma sociedade mais justa e harmoniosa, que valorizasse a vida em todas as suas formas. Inspirado por essa visão, ele decidiu que o primeiro ato significativo seria a criação de um altar para agradecer a Deus pela salvação e pela nova chance dada à humanidade. Este gesto de gratidão e fé marcou um novo começo. A construção do altar não era apenas um ato de adoração, mas também um sinal de que a vida continuaria, moldada por novos princípios e esperanças. Sob o céu limpo que se estendia acima deles como um vasto manto azul, Noé colocava a última pedra no altar. Com suas mãos calejadas, ele ajeitava cada pedaço com cuidado, sentindo a solenidade do momento. Este altar não era apenas um símbolo de sua gratidão, mas um marco de fé para o novo mundo que emergia das sombras do dilúvio. Ao redor do altar, sua família se reunia, trazendo oferendas colhidas das terras que começavam a mostrar sinais de vida. Ervas, frutos silvestres e até pequenas flores eram colocadas sobre o altar como símbolos de renascimento e esperança. Noé, com um coração cheio de emoção, acendeu o fogo para as oferendas e as chamas ergueram-se como uma prece, tocando o céu. O fogo crepitante era uma promessa de luz e calor, e enquanto as chamas consumiam as oferendas, uma sensação de paz se estabelecia entre eles. Este era um novo começo, uma chance de corrigir os erros do passado e viver de acordo com as leis divinas que Noé tão fervorosamente seguia. A cerimônia no altar trouxe uma nova clareza a Noé. Ele sabia que a reconstrução do mundo exigiria mais do que apenas trabalho físico. Exigiria uma reconstrução dos corações e das mentes. Inspirado por esse pensamento, Noé começou a planejar as próximas etapas. Ensinar suas gerações a cultivar a terra, a respeitar todas as formas de vida e a viver em harmonia, preparando o terreno não só para a subsistência, mas para uma convivência pacífica. Noé, com sua visão sempre voltada para o futuro, ensinou sua família a arar e semear, iniciando os primeiros cultivos que alimentariam não apenas seus corpos, mas também suas almas. Era um trabalho árduo, pois cada pedaço de terra precisava ser cuidadosamente preparado para garantir que as sementes tivessem a melhor chance de crescer. Eles plantaram trigo, cevada e uma variedade de frutas e legumes, estabelecendo as bases de uma dieta que sustentaria a sua família e as futuras gerações. Noé observava com um misto de orgulho e esperança, enquanto seus filhos e netos aprendiam as habilidades necessárias para cultivar a terra, garantindo que o conhecimento da agricultura se perpetuasse. À medida que as plantações brotavam, trazendo verde ao mundo cinza ao redor, Noé também pensava na reconstrução de uma comunidade. Ele planejava estruturas mais permanentes, casas de madeira e pedra, que não apenas proporcionariam abrigo, mas também um sentido de lar e pertencimento.
Ele ensinou sua família a construir de maneira que cada estrutura fosse sólida e duradoura, capaz de resistir ao tempo e às tempestades futuras. À medida que as primeiras estruturas surgiam do solo, Noé contemplava o progresso com uma sensação de realização profunda. As casas, embora simples, eram construídas com a força da comunidade e a união de propósitos. Cada parede que subia simbolizava mais do que abrigo. Representava a resiliência e a esperança de uma nova geração. Em meio ao desenvolvimento da aldeia, Noé sentia a necessidade de solidificar ainda mais a nova aliança entre a humanidade e o divino. Inspirado pelas promessas de Deus, ele decidiu estabelecer um símbolo duradouro dessa aliança. A imagem de um arco-íris, simbolizando a diversidade e a beleza da vida, tomou forma em sua mente como o sinal ideal. Este não seria um arco-íris comum, meramente um espetáculo nos céus, mas um entrelaçado nas práticas e tradições de sua comunidade. Noé ensinou sua família sobre a importância de lembrar e honrar o pacto feito com Deus. Ele introduziu rituais e celebrações que marcariam os momentos de plantio e colheita, nascimentos e casamentos, cada um acompanhado de uma oração ou uma bênção, reforçando a conexão entre o céu e a terra. À medida que a comunidade crescia, cada nova geração era ensinada sobre a importância deste vínculo sagrado, garantindo que a memória do dilúvio e das promessas de Deus nunca se perdesse. Essas tradições, passadas de pai para filho, não apenas fortaleciam a comunidade, mas também preparavam o terreno para o renascimento continuado da fé e do compromisso mútuo, um legado que Noé esperava que perdurasse através dos séculos. Enquanto os anos passavam, Noé via seus filhos e netos se tornarem líderes por direito próprio, guiando a comunidade com sabedoria herdada e inovações próprias. Eles enfrentavam desafios com a mesma fé e determinação que Noé havia demonstrado, cada geração adicionando sua própria camada à fundação que ele estabelecera. A aldeia se expandia, novas famílias formavam-se e a terra continuava a ser cultivada com respeito e gratidão. Noé, agora um ancião respeitado, passava seus dias instruindo os mais jovens, contando histórias do dilúvio, da arca e dos primeiros dias de reconstrução. Ao final de sua vida, Noé sabia que havia cumprido sua missão não apenas em sobreviver ao dilúvio, mas em estabelecer as bases para um futuro sustentável e harmonioso. Ele olhava para sua família e sua comunidade, vendo neles a continuidade de sua jornada e a perpetuação de seu legado. O ciclo de aprendizado e crescimento continuava, com cada novo dia, trazendo consigo a promessa de renovação e a possibilidade de novos começos. Cada decisão de Noé, desde construir a arca até criar tradições na comunidade, provou que a fé e a persistência podem superar grandes desafios. Ele ensinou que o verdadeiro poder vem de se adaptar às mudanças e de seguir valores que duram para sempre. A história de Noé nos ensina sobre liderança gentil e sobre cuidar uns dos outros. Em seus últimos dias, ao compartilhar suas experiências, Noé deixava mais do que lembranças. Ele plantava a esperança de um futuro melhor. Assim, a vida de Noé nos mostra que, mesmo diante de grandes dificuldades, podemos construir um futuro melhor. Suas ações nos ensinam que, com fé e trabalho em equipe, a humanidade pode não apenas sobreviver, mas prosperar, passando adiante o legado de um mundo mais justo e pacífico. Se você gostou da história de Noé e quer continuar acompanhando outras histórias de fé e superação, não deixe de curtir esse vídeo e compartilhar com quem você ama. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo novo. Juntos, vamos explorar mais lições poderosas da Bíblia.